chamaste para caminhar na vida contigo. Sejam todos bem-vindos à nossa pregação cristã. Hoje nós queremos falar o que é o Evangelho. E nós aqui em fé no Filho de Deus, Jesus Cristo, em fé e na nossa crença e na nossa dedicação ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. O que é o Evangelho? O Evangelho é a proclamação da morte e ressurreição de Jesus Cristo para a salvação de todo aquele que crê nele. Deus enviou Jesus para morrer em nosso lugar para que tenhamos a vida eterna. Isto é, quem crê na boa notícia, na boa nova, no Evangelho de Cristo, das suas palavras, dos seus ensinos. O significado do Evangelho é boa notícia. O Evangelho é boa notícia muito boa. Todos nós pecamos e precisamos de um Salvador. E todos nós pecamos e por isso merecemos o castigo. O castigo do pecado é a morte, é a separação interna de Deus. Nós temos que não pensar, mas ler e aceitar o Evangelho. Nós não podemos ouvir a pregação do Evangelho a não ser que nós tenhamos a certeza que o Evangelho pregado para nós, que é o Evangelho de Jesus Cristo, e não o Evangelho do mundo, que é o Evangelho da verdade e não da mentira, que é o Evangelho da salvação e não da condenação da nossa alma e da separação de Deus para a eternidade. Porque é o Evangelho de Jesus Cristo que nos une a Deus. É o Evangelho de Jesus Cristo que nos traz a salvação, a certeza da vida eterna com Deus. O significado do Evangelho da boa notícia não tem valor, a não ser que seja pregado verdadeiramente, pregado da maneira em que foi escrito, que nós possamos conhecer que todos nós pecamos e por isso merecemos o castigo, e o castigo do pecado é a morte e a separação eterna de Deus. Deus é justo, mas Ele também nos ama e não quer a nossa destruição. Por isso Ele enviou Jesus Cristo para pagar o preço por nós. Como diz em Romanos 3, do verso 23 e 24, e eu digo, irmãos e irmãs, para que tenham uma caneta e papel nas suas mãos para tomar nota da mensagem do Evangelho. Para que possa ir à sua Bíblia e ler estes versos em que eu estou falando, as partes da Bíblia que eu vos vou dizer para vocês poderem ler e entender a verdade do Evangelho de Cristo. E podemos por Romanos capítulo 3, do versículo 23 e 24. Jesus veio para morrer em nosso lugar. Imagina que Deus tanto amou o mundo que Ele desceu do céu para morrer no nosso lugar, porque a gente não tivesse a morte, a condenação do pecado, a separação de Deus, mas que nós tivéssemos aquela salvação interna. Que um dia nós vamos morar no céu com Deus. Há aquelas pessoas que dizem, mas será que a gente conhece uns aos outros no céu? Nós podemos ver que nós vamos ter um corpo. Não é este corpo metal, mas um corpo espiritual, um corpo que é feito completamente são, sem doença, sem idade. Um corpo como o de Jesus. Mas nós não vamos ter um espírito, uma alma a voar pelo ar. Nós vamos ter um corpo como o corpo de Jesus Cristo. Lembra que Jesus Cristo veio e se apresentou aos seus discípulos. Ele disse a Tomé, repare para mim,
toca nas minhas mãos, toca no meu lado, vê, sou eu. Nós teremos um corpo, nós vamos conhecer os nossos pessoas que conhecemos aqui neste mundo, para aqueles que estiverem no céu conosco. Nós vamos comer, nós podemos ver que Jesus também que comeu depois da sua ressurreição. A comida não é só um alimento para o nosso corpo, mas a comida também é um privilégio, é uma satisfação, é uma alegria. Por isso, o Evangelho de Jesus Cristo tem um poder, o poder da salvação interna, para que um dia nós possamos gozar essa vida interna com Cristo e com os nossos antequeridos e com os nossos amigos e com novos amigos que nós lá vamos fazer. Mas Jesus não prometeu, Jesus não permaneceu morto. No terceiro dia ele ressuscitou e o preço está completamente pago. Em 1 Pedro 2, no verso 24. Jesus morreu por nós, mas ele não ficou morto. Ele ressuscitou o terceiro dia conforme as Escrituras. E ele pagou completamente o nosso pecado. Quando nós recebemos Jesus Cristo, meus irmãos e minhas irmãs, nós somos como Jesus Cristo. Nós o seguimos, nós o acompanhamos, nós queremos fazer o máximo possível para agradar o Pai do céu. Agora, quem se arrepende e crê em Jesus, que Jesus morreu e ressuscitou pelos seus pecados, também tem a vida eterna. Deus perdoa de graça, basta crer, como diz em Romanos 10, no verso 9. Assim como Jesus ressuscitou, todo o crente também vai ressuscitar no fim dos tempos para morar internamente junto de Deus, sem mais pecado, nem sofrimento, como diz em 1 Coríntios 15, do verso 21 a 23. Eu estou-vos dando as partes que podem ver na Bíblia, estes versos, porque eu quero que vocês saibam que quando vocês estão a ouvir esta pregação, ou qualquer pregação feita por mim, que é a pregação verdadeira da Palavra de Deus, que é Deus falando por intermédio de mim. Deus que me está usando como instrumento, para que vocês possam ver a verdade, e vocês sabem que Jesus disse: eu vou para o Pai e vocês devem se alegrar, porque o Pai vai enviar o Espírito Santo, e o Espírito Santo vai vos lembrar o que é que eu vos disse, o que é que eu vos ensinei, e o que é o caminho da salvação. E isto vem das Escrituras, isto vem do Evangelho. Mas o Evangelho de Jesus Cristo, não há um novo Evangelho, não há uma nova pregação, mas sim a verdadeira pregação, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro ensino que nos leva ao caminho de vitória, ao caminho de salvação, ao caminho da vida eterna. Assim como Jesus ressuscitou, também nós vamos ressuscitar. O que é falso Evangelho? Muitas pessoas cristãs hoje em dia seguem tradições e religiões que pregam o falso Evangelho. Um Evangelho falso é negar ou distorcer o Evangelho de Jesus Cristo. Por exemplo, quem nega que Jesus salva ou diz que o sacrifício de Jesus não foi suficiente, está pregando um Evangelho falso. Em todos os lugares que pregam que nós temos que ir a Maria, nós temos que ir a Santo, nós temos que ir a uma Santa, nós temos que ir aqui. Isto é um Evangelho falso. Desde o tempo dos apóstolos têm surgido evangelhos falsos. Em Galatas 1, verso 6 a 8, por isso é muito importante conhecer o que a Bíblia diz, para não ser enganado. O Evangelho falso afasta as pessoas da salvação e pode causar grandes problemas após a morte desta vida. E é muito importante para que a gente repare que nós temos que conhecer o que é que a Bíblia diz, para que nós não sejamos enganados. E por causa disso é que eu estou a falar nos versos bíblicos, estou a falar em estudos bíblicos, estou a falar e pedindo para que vocês leiam a sua Bíblia. Porque é que vocês estão ainda hoje seguindo ensinos do mundo? As mudanças, de ano para ano,
as mudanças de homem para homem. Em vez de aprender e ler o que é o Evangelho de Jesus Cristo, o que são os Evangelhos? Os 4 Evangelhos são 4 livros da Bíblia que contêm a história da vida de Jesus, como diz em Marcos 1:1. Cada Evangelho foi escrito por uma pessoa diferente e cada um acrescenta informações importantes, mas os 4 Evangelhos contam a mesma história. É interessante, mas eles contam a mesma história porque é a verdade. Outros evangelhos sobre a vida de Jesus foram escritos, mas esses livros não tinham informação correta e de confiança. A maioria desses evangelhos foi escrito alguns séculos depois de Jesus. Eram baseados em falsas e não tinha sentido. Por outro lado, os 4 evangelhos foram escritos por pessoas que tiveram contato direto com Jesus e com outras pessoas que conheceram Jesus, como diz em Lucas 1, do verso 1 a 4. Os 4 evangelhos são os únicos relatos de confiança da vida de Jesus, porque Deus enviou Jesus à Terra. Já fizeste essa pergunta? Por que é que Deus enviou Jesus à Terra? Deus enviou Jesus à Terra porque nos amava muito. Essa é a resposta mais simples que podemos dar. O que a Bíblia diz, o resumo bem em um dos versículos mais conhecidos do mundo todo, que é João 3,16. Deus amou o mundo de tal modo que enviou o seu único amado Filho para todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Isso é o verso mais popular, talvez, da Bíblia, mas aquele que é mais, talvez, rejeitado. Porque se as pessoas o recebessem e acreditassem nele, as pessoas viviam diferente. As pessoas amavam a Deus sobre todas as coisas. As pessoas amavam o próximo como a si mesmo. As pessoas seguiam o Evangelho de Jesus Cristo e não tradições e religiões. Rejeitavam tudo e seguiam a Bíblia Sagrada. Em João 3,6, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. Essas são as palavras do próprio Jesus, explicando um pouco da sua missão. Olhando para esse versículo, nós podemos entender um pouco melhor porque Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. Se isto não mexe com o coração do humilde, com o coração humano, eu não sei o que vai fazer mexer. Se isso não te convence para tu seguires a verdade do Evangelho de Jesus Cristo, a Bíblia Sagrada, queres saber mais sobre a tua salvação própria, queres saber mais de um Deus que tanto te amou, que enviou o seu Filho ao mundo para todo aquele que crê nele não morra, mas tenha a vida eterna. Deus enviou o seu Filho ao mundo para nos salvar. O problema do ser humano é um pecado. E o pecado leva à morte. Como diz em Romanos 6, verso 23. Tanto física como espiritual. A morte espiritual significa a separação completa da fonte da vida, de Deus. Como Deus nos ama, tanto, e não quer que nós morramos. Passando uma eternidade longe dele, ele decidiu enviar o seu próprio filho, para morrer no nosso lugar. Às vezes, quando eu digo que a salvação só está em Jesus Cristo, como diz na Bíblia Sagrada, há muitas pessoas que rejeitam estes ensinos porque fomos criados nos ensinos diferentes. Eu já vivi nos ensinos de papas. Irmãos e irmãs, não dá salvação nem trabalha. Só se vê confusões e mudanças de ano para ano. Por isso, eu deixei o Papa para seguir Jesus Cristo. Porque Jesus Cristo é aquele Deus que não muda. É aquele Deus que nos ensina e que nos leva à salvação completa. Que nos leva, e só não nos leva, mas
Ele nos une a Deus para sempre. Mas não só depois da morte, mas mesmo na vida. Como diz em 1 João, do verso 12, que todo aquele que o receber, Ele nos dá o poder em nós se tornar filhos de Deus. Isso é o poder de Jesus Cristo. Mesmo aqui nesta vida, como em João 13, aquele que nasceu de novo, aquele que não nasceu de novo não chega a ver o reino dos céus, quer dizer aquele que nasceu de novo está com Deus. Em verso 16 que nós acabamos de ler, porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho unigênito, único para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Essas são as palavras do próprio Cristo. Do próprio Cristo. Nós queremos passar a eternidade com Deus. Há muitas pessoas que dizem, mas será que a gente se conhece? Nós se conhecemos. Nós vamos ter um corpo, nós não vamos ter uma alma do outro mundo, nós não vamos ter um espírito sem corpo. Mas nós vamos ter um corpo completo como o corpo de Jesus Cristo. O nosso corpo físico vai para baixo do chão, mas a nossa alma, o nosso espírito vai para o céu. Nós vamos ter um corpo como Jesus quando apareceu aos seus discípulos. Tinha aquele corpo, ele disse a Tomé, toca, vê. Ele comeu com os seus discípulos. Nós não morremos. Nós continuamos a viver ou no céu ou no inferno. Mas nós continuamos a viver. Nós podemos ver em capítulo 16 de Lucas a separação de duas pessoas que viveram neste mundo. Uma pobre, mas com Deus, outra rica com dinheiro, mas sem Deus. E quando chegou lá, houve aquela separação. E como eu digo, vocês podem ler isso no capítulo 16 de Lucas. Não há coisa neste mundo mais importante que é em nós receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador da nossa vida. Nós podemos ter riquezas do mundo, temporariamente, mas tudo fica atrás. Mas a nossa relação com Deus, o nosso Senhor e Salvador, não fica no mundo, não nos separa de nós. Mas é aí que nós vamos ter um encontro pessoal com Deus, onde nós podemos ver Jesus e Deus com os nossos olhos. É aí que nós podemos reconhecer. Mas para muitos, como diz a Bíblia, se nós não resolver escolher em seguir Jesus Cristo nesta vida, será tarde. Porque vai haver o julgamento. O Evangelho de Jesus Cristo nos ensina para que a gente receba Jesus Cristo agora e já, e não esperar para que seja tarde. E é por causa disso é que nós temos que reconhecer a verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Jesus Cristo, Ele decidiu enviar o seu próximo para morrer, o seu próximo filho para morrer no nosso lugar, que era para pagar o preço pelo nosso pecado, como diz em 1 João 4, verso 10. Todo aquele que acreditar naquilo que Jesus disse, acredita na sua morte e ressurreição, e isso é suficiente para restaurar o seu relacionamento com Deus, e o preço já foi pago. Para essas pessoas, a morte espiritual não vai acontecer. E nós falamos por muitas vezes em duas mortes. Há a morte física, que nós chamamos a morte, que nós vemos o nosso corpo, nós não vemos o nosso corpo, vemos o corpo de outras pessoas ir para baixo da terra, mas a pessoa não vai para baixo da terra, aquilo é só apenas o corpo que Deus nos deu para que a gente use. Mas o nosso espírito, a nossa alma vai para o céu. Como disse Jesus ao ladrão na cruz, ainda hoje ficarás comigo em paraíso. E nós temos que se lembrar que havia dois ladrões, dois malfeitores ao lado de Jesus. E só aquele que se arrependeu, aquele que disse, lembra-te de mim. E Jesus disse para ele, ainda hoje,
ficarás comigo em paraíso. Mas eu não disse ao outro que os que não se arrependem, os que não recebem Jesus Cristo, os que não acreditam nele, não vão para o céu. Por isso é muito importante em nós conhecer a verdade do Evangelho. Que o Evangelho não diz que a gente pode pagar o nosso caminho para o céu. Não há promessas, não há missas, não há nada disso que leva a nossa alma para o céu. A nossa alma vai para o céu para a nossa escolha própria. Quando nós escolhemos em receber Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Se nós seguimos o Evangelho, as Escrituras da Bíblia Sagrada, não haja dúvida que todos nós vamos para o céu. Mas aquele que não receber, não haja dúvida que há inferno. Assim nós podemos ter uma vida interna com Deus. Hoje nós podemos escolher isso. E eu peço, irmãos e irmãs, para que penses na tua alma e penses na tua família, que o céu não será o mesmo para a tua família mesmo se não estiveres lá. O sofrimento grande em como nós podemos ver em Lucas 16, o homem rico em ver Lázaro passear com o pai Abraão, a gritar para que nós sentimos, nós estamos completamente ainda melhor do que nós somos hoje. E o homem rico estava sofrendo, e o homem rico disse: pai Abraão, manda para que Lázaro venha à minha casa, que eu tenho 5 irmãos. E eu não quero que ele venha parar a este lugar. Ele não estava só sofrendo, mas estava pensando que não queria que os irmãos viessem a sofrer junto a ele. Para que os irmãos se mudassem de ideia. Como diz em capítulo 16 de Lucas, vai avisar os meus 5 irmãos para que eles não venham parar ao sofrimento. O Evangelho de Jesus Cristo diz hoje para todos nós, para que a gente não deixe de aceitar, para que a gente não deixe de ser enganados pelo mundo, para que a gente não rejeite a verdade, para que a gente não rejeite os ensinos de Jesus Cristo. O Evangelho que é escrito pelo Espírito Santo, porque Deus tanto nos amou. Primeiramente, podes pensar e acreditar que Deus nos ama muito. Deus nos ama muito. O amor de Deus é tão grande por nós que Ele fez o máximo. Imagina em descer do céu, para vir a este mundo enganoso, a este mundo pecador, para que a gente fosse salvos. Isso é o tanto que Ele nos ama, que Ele deu a sua vida própria para pagar pelos nossos pecados, para que a gente tenha uma vida com abundância e uma vida para sempre no céu, junto ao nosso Pai. Nós estávamos separados de Deus por causa do nosso pecado e condenados a passar uma eternidade longe dele. Mas Ele enviou o seu Filho para pagar por a dívida dos nossos pecados, para que a gente agora sejamos livres do pecado e que nós sejamos unidos a Ele, para que nós escolhemos em o seguir. Mas primeiramente nós temos que aceitar o seu Filho Jesus Cristo. E quando nós aceitamos Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador, nós recebemos o Espírito Santo, que é Deus conosco. E é o Espírito Santo que nos vai guiar. É o Espírito Santo que nos vai dizer para que a gente leia a nossa Bíblia. Para que a gente procure um lugar de pregação verdadeira. Um lugar de adorar a Deus que seja ao agrado do Pai. Que siga as Escrituras da Bíblia Sagrada. Porque é muito importante que a pessoa que ensina outros ensinos, que não sejam os ensinos do Evangelho de Jesus Cristo, é condenado e condenado para sempre.
Mas não é só quem prega a mentira, mas é quem dá ouvidos à mentira. É quem se senta nos bancos de tantas igrejas a ouvir pregações sobre dinheiro, pregações sobre tradições, pregações sobre este e aquele, que há outros caminhos, que há outra maneira. Nós seremos condenados porque nós não aceitamos o verdadeiro Filho de Deus, o verdadeiro Evangelho, o verdadeiro batismo, a verdadeira Escritura, que é a Bíblia Sagrada. Deus enviou Jesus para pagar o preço, sofrer as consequências do nosso pecado, que isto é a morte. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador, nós nunca passamos pela morte. Nós nunca vamos morrer. Nós vamos pegar no sono, abandonar e deixar o nosso corpo, mas nós nunca vamos morrer. Nós vamos acordar na presença de Cristo. O ponto do julgamento. Ou nós vamos dar contas a Deus pelas coisas que nós fizemos, ou nós vamos se apresentar de frente de Deus como filhos e filhas, como seguidores de Jesus Cristo, como crentes no Filho de Deus, aqueles que receberam o Evangelho e aqueles que tentaram o máximo para seguir esse Evangelho. Quem crê em Jesus como seu Senhor e Salvador não vai morrer internamente, mas viverá internamente com Deus. Esta é a boa nova. Esta é a boa nova do Evangelho de Jesus Cristo. Esta é a boa nova das Escrituras da Bíblia Sagrada. Esta é a boa nova que nunca mudou. Esta é a boa nova da verdade que nos dá esperança, nos dá força e que aumenta a nossa fé em saber e reconhecer, Jesus Cristo, que é Deus verdadeiro. Nós acreditamos num só Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas distintas da Santíssima Trindade. Que é o nosso Deus, que é o nosso Pai, que é o nosso Senhor e o nosso Salvador. Quando nós temos Cristo no nosso coração, nós não precisamos de religião. Quando nós temos Cristo no nosso coração, na nossa mente, nós não precisamos de tradições e confusões, mas nós só fixamos à verdade das Escrituras, a verdade da Bíblia, a verdade do Evangelho, a verdade daquela palavra que nos cura, aquela palavra que nos aumenta, aquela palavra que nos suporta e que nos dá força, aquela palavra que nos traz paz, aquela palavra que nos traz tanta coisa que o mundo não pode oferecer, mas é nossa, que nós somos herdeiros do nosso Pai. E tudo que é do Pai é nosso. Quando nós recebemos Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas, quando nós queremos aprender a verdade, seguir a verdade, praticar a verdade e partilhar dessa verdade na Igreja de Jesus. A Igreja de Jesus que é o povo crente em Jesus, aquele que o recebeu como Senhor e Salvador, aquele que recebeu o batismo, aquele que segue as Escrituras e aquele que não se desvia da verdade e também que não tem embaraço e não se envergonha do Evangelho. Quem crê em Jesus como Senhor e Salvador não vai morrer internamente, mas viver internamente com Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Foi um prazer estar com todos vós. Até à próxima, se Deus quiser. E Deus abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. No peito, uma flecha na alma. É difícil agora viver sem lembrar-me de ti.
Te amarei, Senhor, te amarei, Senhor. Eu só me encontro